Pessoal, esse vídeo de hoje é destinado para você que quer ser empreendedor. Já pensou nisso? Você empreendendo o seu próprio negócio? Então vamos ver. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês hoje 10 passos para você ser um empreendedor legal, bacana, não digo de sucesso, né? Mas um empreendedor que faça as coisas direito, né? Para desmistificar um pouquinho isso daí, existem dois tipos de empreendedor, tá ok? Existe aquele empreendedor que é funcionário, que eu não vou descartar a qualidade dele, que é aquele empreendedor que é um bom funcionário, que consegue seguir as regras, que ele é preocupado com a empresa, que ele joga junto com a empresa. Esse também é um empreendedor importante. E temos também um empreendedor que negocia o seu próprio negócio, que puxa o seu próprio negócio. É o que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo, tá ok? Vamos apresentar 10 passos importantes, então, para você que deseja ser um empreendedor, você ser dono de um próprio negócio. Primeira coisa, gente, pense numa ideia. Você tem que ter uma ideia muito clara na sua cabeça, na sua mente, né? Eu acho que não é só você querer ganhar o dinheiro em si. Dinheiro todos nós buscamos, não adianta. Um empreendedor que não gosta de dinheiro é melhor não ser empreendedor. Melhor você não ter empresa, você tem que gostar do dinheiro. Porque é ela que vai te mover, é ela que vai fazer com que você vá para frente, que você olhe para frente, que você prospere, tá ok? Porém, não é só isso. Eu acho que você tem que ter uma ideia concisa, muito clara, do que você quer fazer. Então você pensar numa ideia. Por exemplo, eu estou com uma empresa de locações de equipamentos audiovisuais, né? Eu tenho essa empresa já há um tempo, faz 1 ano e meio, mas eu gosto de trabalhar principalmente com locação porque isso é dinâmico, não é estático, né? Ou seja, o que é a dinamicidade? Eu não gosto de rotina, eu não gosto de ter aquele horário X para começar a trabalhar e o horário Y para terminar. Então é um horário dinâmico, às vezes eu vou trabalhar numa sexta-feira à noite, às vezes numa quarta-feira à tarde, então isso é muito relativo. Por exemplo, hoje numa sexta-feira à tarde eu estou parando para fazer um vídeo. Se eu tivesse numa empresa, por exemplo, um pet shop, que exige que eu abra lá às 9 horas da manhã e feche às 18 horas, eu vou ter que ter um horário regrado, eu vou ter que seguir uma rotina. Eu já não gosto. Então, por exemplo, se eu for fazer um pet shop hoje, eu posso até fazer pelo dinheiro, mas talvez isso não vai me deixar realizado. Então, são coisas diferentes que você vai perceber aí, tá ok? Então, pense primeiro, a primeira coisa, então, pense na ideia. Uma coisa que vai te fazer feliz, uma coisa que vai te realizar. Segunda coisa, pesquisa de campo. Eu acho que a pesquisa de campo ela é muito importante. Para isso existem várias ferramentas. Eu vou fazer alguns vídeos falando sobre algumas ferramentas existentes, até mesmo no próprio Google, que vai te auxiliar a criar essa pesquisa de campo. Eu vou falar muito aqui nesse vídeo da minha própria experiência, porque isso vai valer para tantos outros ramos, né? Quando eu pensei na minha ideia de fazer uma empresa de locação de equipamento, eu já me identificava com a questão da locação de equipamentos. Porém, assim, eu tenho que saber como é que está o mercado. Eu não sou um ser numa ilha, não sou só eu que vou fazer a locação de equipamentos audiovisuais. Existem várias empresas. Já foi o tempo, né, há talvez uns 30, 40 anos atrás, existiam aqueles comerciantes que dominavam o bairro, né? Tinha aquele mercadinho do senhor Y, você já deve ter ouvido falar disso. E ele dominava praticamente o bairro. Hoje em dia, a concorrência pode ser saudável, né? Eu acho que você pesquisar o campo, isso é ideal para você saber se tem saída. Por exemplo, vamos supor que você gosta muito de plantas, né? Você gosta muito de plantas e você deseja trabalhar com isso. Vamos supor que você quer ser uma pessoa que vá na casa das pessoas cuidar de plantas, né? Não sei nem se existe essa função, não sei. Então você vai pesquisar o campo e você vê que não tem saída, ninguém pede isso. Então eu acho assim, uma coisa é você gostar também, mas uma coisa é não ter saída. Então é um segundo passo. Você pensa na sua ideia e agora você vai pesquisar. Por exemplo, quando eu fui ver a questão de locações de equipamentos, eu tive que pesquisar na internet onde estão essas pessoas aqui no meu bairro, onde estão essas pessoas aqui na minha cidade que fazem esse tipo de trabalho. Existe saída? O Google te oferece palavras-chave, por exemplo, quando você digita lá, existe esse tipo de serviço? Quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que existia sim, e existe uma concorrência, né? Existe, sim, daqui a pouco mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre concorrência, eu não quero destinar esse campo agora para ficar falando não.
mas é necessário que você conheça o chão que você está pisando. Por isso a pesquisa de campo ela é muito importante nesse processo. A terceira coisa para a gente pensar aqui, gente, seria o plano de negócios ou você arriscar. Por isso que eu coloquei aqui, né? Como terceiro, plano de negócio ou arriscar. Gente, eu vou deixar linkado aqui no vídeo, aqui embaixo, nas sugestões, o site do Sebrae. O Sebrae ele oferece vários cursos para quem deseja ser empreendedor, quem deseja iniciar um negócio. Lá existe um curso, por exemplo, de como você fazer um plano de negócios. Eu tenho o meu plano de negócios, né? Contudo, assim, se você ficar só preso, aí duas coisas, né? Só no plano de negócio, você deseja começar uma coisa, você fica preso e você não consegue sair dali, porque o plano de negócio é algo escrito, você vai escrever o que você deseja fazer. Talvez, se você ficar naquilo, se torne um fator desanimador. Então, algumas pessoas decidem, assim, por iniciar arriscando. Você fez uma pesquisa de campo e você vai arriscar. Eu, como experiência particular, eu parti pelo campo do risco mesmo. Eu não tinha feito o plano de negócio, eu estou fazendo agora, né? Então, eu comecei comprando, por exemplo, um projetor. Eu tinha um projetor e eu comecei a alugar aquele único equipamento. Eu tenho aí até hoje ele, né? Então ele me trouxe uma luz para que eu pudesse comprar mais equipamentos e que eu pudesse expandir mais o trabalho. Então comecei arriscando. E é uma dica que eu dou, né? Se você ainda tem um pé atrás com aquele tipo de serviço, o empreendedor ele tem que arriscar. Isso é de praxe, né? Deseja ser empreendedor sem arriscar algumas coisas, isso não vai te levar a nada. Então se prepare. Porque algumas coisas podem dar certo e outras não. Então, mas o empreendedor é aquele que assume o risco, certo? É o que eu comecei, eu poderia comprar aquele projetor no início, pagar um valor X e não ter retorno nenhum. Mas eu resolvi assumir o risco. E à medida que eu fui assumindo riscos, me trouxe uma segurança, e essa segurança está nascendo no plano de negócios. Então isso é relativo, ou você começa a escrever um plano, um projeto do que você deseja fazer, tem gente que já tem mais segurança para isso, né? E tem gente que já começa arriscando, que foi o meu caso. Então acho que os dois caminhos estão certos. É claro que assim, em várias outras fontes, até mesmo no próprio Sebrae, que eu gosto muito, talvez lá eles indiquem sempre começar pelo plano de negócios, mas isso é relativo a cada pessoa. O empreendedor ele tem que ser criativo em relação a isso, você tem que saber criar o seu espaço. Uma outra questão, gente, que eu acho importante, como questão 4, aqui o item 4, é você oferecer bons serviços. E na hora de oferecer bons serviços, o que é isso, né? Oferecer bons serviços, né? Eu acho que todo empreendedor, primeira coisa, você tem que se sentir funcionário da sua empresa. Você não é só o dono da sua empresa, proprietário da sua empresa e você ganha dinheiro, você é o chefão. Não, você é um funcionário da tua empresa. Então, quando você vai trabalhar para a tua empresa, você está sendo como um funcionário, onde você mesmo vai se cobrar. Você é o maior chefe seu, você vai se cobrar. E você, quando vem alguma pessoa te procurar, um cliente, você tem que procurar fazer com que você não veja só o cliente como um cifrão, assim, como um dinheiro ambulante, uma pessoa que só vai te dar o dinheiro. Não, você tem que se portar no lugar dela, né? Perceber naquela pessoa como se fosse ela mesma. É uma pessoa que está buscando algo e você vai satisfazer aquela pessoa. Eu tive um caso o ano passado, né, de uma pessoa que precisou de um projetor para transmitir a retrospectiva na festa da filha dela. E ela veio e a gente não pôde fazer o teste do projetor na hora, né? Ela ligou o equipamento lá na festa e o equipamento não funcionou. Até então tinha uma dúvida, né, se a culpa era dela ou a minha, porque não fizemos o teste aqui. Então a orientação que eu passo até em contrato é a realização do teste no próprio depósito, no meu depósito, onde a pessoa vem retirar o equipamento. Então eu fiz o teste do equipamento aqui. Bom, então, depois de 3 dias, eu testei o equipamento, não estava funcionando, não sabia se a culpa era dela ou minha, mas aí eu encarreguei de devolver o dinheiro para ela. Então pedi o dinheiro, a conta dela, depositei o dinheiro e caiu na conta dela. Ela depois me colocou uma mensagem enorme, me elogiando o meu trabalho, né? Falando, nossa, ela não acreditei quando você depositou o dinheiro novamente, realmente você é uma pessoa do bem, e falou uma série de coisas. Ou seja, eu estou oferecendo um bom serviço. Então, eu não estou dizendo que eu sou santo, coisa do tipo, né? Mas acho que essa preocupação do empreendedor de você ver a satisfação do cliente.
e você vê essa devolutiva. Isso é muito importante. Depois eu vou falar de marketing constante, que é lá no item 9. Eu estou jogando muito para o meu caso, que é um pouco a minha realidade, né? Mas vamos imaginar uma lanchonete, né? E nessa questão do item 4, que é oferecer bom serviço. Vamos imaginar uma lanchonete. Você vai comer um cheeseburger, né? E de repente aquele pão ele tá seco, duro, né? Que acontece algumas vezes. Você não vai mais querer voltar naquela lanchonete, né? Aquele serviço não foi te oferecido legal, não foi bacana, você não vai gostar. Agora, se aquele pão estava gostoso, a carne, o tempero, tudo, você vai voltar e você vai falar para outra pessoa, vamos comer ali que é gostoso, que é legal. Então, quando você oferece um bom serviço, você se dispõe a atrair isso, ser um atrativo para o seu cliente, você vai ter muito mais retorno, né? Então, oferecer coisas de qualidade, não é oferecer qualquer coisa, não, só para vender. Eu acho isso muito mesquinho e eu acho que você não está pensando no seu cliente. 5. Criar ferramentas práticas. Aí agora a gente vai olhar um pouquinho para algumas coisas práticas, né? Eu vou contar algumas histórias engraçadas assim que aconteceram comigo quando eu comecei a ser empreendedor. Por exemplo, hoje em dia tem o WhatsApp, né? As pessoas entram muito em contato comigo pelo WhatsApp. Então a pessoa entra lá, eu quero alocar tal equipamento, e eu perguntava para a pessoa, né? Eu falava para ela, para qual data? Para a data tal. Beleza, está agendado, né? Aí eu colocava lá na minha agenda, no começo era agenda de papel, colocava lá. Só que depois, quando eu anotava o telefone da pessoa, não anotava endereço, nada. E aquilo foi me trazendo um transtorno, porque outro cliente me alugava e de repente eu não sabia que endereço que era, que telefone. Então assim, eu estava começando, aquilo estava muito imaturo. Então eu fui criando ferramentas que me atendessem bem, assim, né? Que atenda bem o empreendedor e seu cliente. E aí eu fui atrás, né? E, gente, não estou fazendo propaganda do Google, muito longe disso, mas eu acho que assim, o Google te oferece uma série de ferramentas, né? E logo vamos lançar aí um vídeo sobre ferramentas do Google. E aí eu descobri lá no Google Drive uma espécie de formulário, mandava esse link para a pessoa preenche o formulário, depois eu jogo para a minha agenda do próprio Google e essa agenda vai me lembrando no celular e vai me colocando todos os dados possíveis. Fui criando ferramentas no Excel para fazer cadastro de cliente e lançamento de contrato. Então são essas ferramentas que você vai criando, esses meios que você vai criando, vai te auxiliando no seu serviço, né? Por exemplo, você vai no supermercado, né? Essas ferramentas, elas têm que ser boas para o empreendedor, tem que ser boa para o empreendedor e para o cliente. Você vai no supermercado comprar alguma coisa, lá no caixa, pelo próprio código de barra, a pessoa já vê o preço, já é somado. Aquilo é uma ferramenta que ele está utilizando. Você imagina antigamente que não tinha nada disso, que a pessoa tinha que olhar no rótulo lá o preço, na etiqueta, e ficar somando na hora com a calculadora e nem cartão passava, né? Você tinha que pagar no dinheiro. E às vezes vinha uma nota muito alta, a pessoa não tem troco, né? Que acontece em alguns comércios que ainda parece que não vão para frente, né? E você percebe que quando o comércio é assim, ele não vai para frente. O comércio ele tem que se atualizar, colocar ferramentas que é bom para o empreendedor e para o cliente. Porque, por exemplo, você vai em 2 lugares, você está com cartão. Um lugar aceita cartão, o outro não. Qual que você vai preferir? O que aceita cartão, que é o que você tem naquele momento, né? É uma facilidade que você tem para o cliente. Não tenha medo de oferecer recursos, ferramentas para o seu cliente. Se eu tiver que ter uma máquina de cartão, passar crédito, oferecer um brinde para ele, são coisas que eu estou buscando, né? Oferecer algo, um bônus. Então são ferramentas práticas que você vai utilizar para alcançar o seu serviço, né? Para garantir o seu serviço e garantir a qualidade de atendimento para o seu cliente.